noite. Vamos lá, pessoal. Para a gente começar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre o que é o perito judicial, quem pode ser perito judicial, é importante vocês saberem isso, apesar de que vocês só entraram no curso porque vocês já estão sabendo boa parte disso aqui, né? Mas quem pode ser perito judicial? Qualquer pessoa que tenha um curso superior, tá? Comprovado e já concluído, né? E alguém que tenha um curso reconhecido pelo MEC, é um curso técnico, tá? De alguma atividade técnica, ok? As atribuições de um perito judicial. Quem é que nomeia o perito judicial, né? Normalmente, o perito judicial, ele é nomeado, então, nós somos chamados de perito judicial grafotécnico, tá? Porque existe perito judicial de outras áreas. Existe perito judicial de engenharia, existe perito judicial de farmácia, existe perito judicial de várias áreas. Cada área responde pelo seu conhecimento perante o juízo, tá bom? Então, nós somos peritos judiciais. Porém, então, perito judicial, ele não é concursado. Agora, o perito judicial, quem que nomeia ele? É um juiz. Sempre um juiz que vai nomear o perito judicial. E por que que o juiz nomeia um perito judicial? O juiz, geralmente, ele nomeia um perito judicial porque ele tem um processo tramitando lá na vara a qual ele responde por ela, tá certo? E ele precisa um laudo para que alguém técnico daquela área esclareça para ele sobre a questão que está tramitando naquele processo dentro da vara dele. No nosso caso, perícia grafotécnica, ou documentoscopia também nós alcançamos essa área, tá? Os peritos em grafotécnica que se habilitam em documentoscopia também podem ser nomeados para documentoscopia, depois eu explico isso, tá? Mas a perícia grafotécnica, para um juiz, ela é desconhecida pelo seguinte fato. O juiz, ele estuda e sabe tudo sobre direito. Então, nós não precisamos nos preocupar e explicar nada para o juiz naquilo que diz respeito ao direito. Ele é dominador do ofício do direito. Mas ele não é dominador de algo técnico como perícia grafotécnica. Quando você vai falar para ele, quando ele se depara com uma questão de alguma das partes, o autor ou o réu dizendo, olha, essa assinatura que está aí constando nesse determinado documento, não fui eu que fiz essa assinatura. Eu não fiz e eu estou sendo cobrado por ela, estão descontando o valor da minha conta corrente, dizendo que eu assinei um determinado contrato. É assim que o juiz se depara com um problema para ser resolvido, um problema técnico que envolve grafotécnica. Então, tem outros casos também, não é só assinatura. Ainda sobre perícia grafotécnica, vocês vão pegar casos, às vezes, que vêm da área criminal. Por exemplo, alguém fez uma carta para uma namorada, para a esposa, para uma amante e ameaçou. Ou mandou a carta, a pessoa apareceu morta e apareceu essa carta como se fosse a pessoa dizendo o seguinte, olha, não dei conta dos meus problemas e resolvi acabar com a minha vida. Isso dia e noite a gente vê nos noticiários da televisão. Estou certo ou estou errado? Né? Então, o perito grafotécnico, ele entra nessa situação. O juiz se vê assim, pô, mas será que foi a vítima, a pessoa que morreu, ela se suicidou ou mataram ela? Essa carta foi escrita pelo punho escritor dela ou foi alguém que matou ela que escreveu essa carta? Então, eu quero saber. Aí ele convoca um perito grafotécnico, ok? Então, quando o juiz se depara com essas situações, é onde ele nomeia o perito judicial grafotécnico para esclarecer para ele, através de um laudo, que é o laudo que a gente faz,
se aquela determinada escrita ou assinatura pertence ou não a um determinado cunho escritor. Ponto. Ok? Então, é nessa situação que você é nomeado como perito grafotécnico. Vocês concordam comigo que, se ele nomeou a gente, é porque dentro de um processo existe um autor e existe um réu, para existir um processo. Então, ele vai sempre nomear o perito que vai esclarecer para ele, juiz, o ponto controvertido. Mas na lei, no direito, todo mundo tem direito à defesa, perfeito? O juiz, ele é imparcial. O perito judicial é imparcial, só está querendo uma prova aonde vai dizer assim, olha, mediante todos os documentos reunidos e a perícia que eu fiz, essa determinada assinatura se mostra inautêntica ou autêntica, ok? Mas a outra parte, ela pode contestar isso, dizer, não, eu quero também mandar uma prova antecipada ao julgamento, dentro do processo, de que realmente esse cara assinou o contrato. É o que acontece com bancos, tá bom? Instituições financeiras. Eles contratam um assistente técnico. Então, o perito judicial, que não é nomeado pelo juiz e é contratado pela outra parte dentro do processo, ele deixa de ser chamado de perito judicial para aquele caso em específico e passa a ser conhecido no processo como assistente técnico. Ele vai fazer o mesmo trabalho para aquela parte que é o requerido, aquele que está sendo o réu no processo. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os elementos que ele tem lá, o contrato que ele tem do banco, ele vai ver documentos que a pessoa tenha como RG, CPF e tudo, e vai fazer um laudo chamado de parecer técnico. Não é o laudo pericial, é a mesma coisa, só muda o nome, porque ele não é o juiz que nomeou ele, então, como é assistente técnico, passa a ser um parecer técnico. É só para diferenciar as nomenclaturas, tá certo? Então, o assistente técnico, ele faz parecer técnico. O perito judicial, nomeado pelo juiz, faz laudo pericial. Os dois são a mesma coisa. O que faz o juiz? O juiz vê o que o perito fez para ele, como laudo, e também vê o que o assistente técnico apresentou. Confronta as duas situações e o juiz tem elementos técnicos para dar a sua sentença para aquele caso, então. Perfeito? O que vai acontecer? Quando você atuar como assistente técnico, aquela parte que te contratou, ela te paga. Ela que te paga. E como que ela te remunera? Você vai fazer um orçamento, a hora que ela entrar em contato com você, falar, olha, o perito Felipe, ou perita Adriana, eu estou num determinado processo onde o juiz já nomeou o perito dele e eu estou precisando de uma assistente técnica para fazer um parecer técnico para mim, para eu colocar como prova no processo. Você trabalha assim? Trabalho. Quantas assinaturas são? Para uma assinatura, da mesma forma como a gente cobra os honorários como perito judicial do juiz, a gente cobra em torno de R$ 2.500 a R$ 3.000. Tá certo? Diferenças de formas de recebimento. Quando você vai trabalhar, que você é nomeada como perito judicial, nomeada pelo juiz, você só começa a trabalhar, a fazer a coleta de assinatura de padrões, a encontrar com a pessoa, a pegar essas assinaturas e começa a fazer o laudo a partir do momento que a parte que o juiz intimou e designou que vai pagar os seus honorários já tenha depositado em um juízo o teu dinheiro. Então, o teu dinheiro, quando você começa a trabalhar, já está garantido. Você não vai ter nunca um calote. Então, nossa profissão não existe calote. Existe lá assim, você já está trabalhando, já está olhando para o dinheiro. A hora que você entregou o laudo e peticionou seus honorários, esse dinheiro sai de uma conta jurídica e vem para aquela conta sua do Banco do Brasil. Está entendido até aí? Quando você trabalha contratada por um assistente técnico,
como assistente técnico para a outra parte no processo, como que você cobra isso? Ele entrou em contato com você, falou que precisa de um parecer técnico, aí você fala, passa um orçamento para ele, olha, para uma assinatura eu cobro em torno de R$ 2.500 a R$ 3.000. Já vi gente cobrando R$ 1.500, tá bom? Não aconselho fazer isso. Não aconselho. Eu cobro sempre de 2.500 a 3. A maioria, o que te faz cobrar 2.500 ou 3? Se a assinatura é uma assinatura descomplicada, é uma assinatura mais fácil, eu vou ali entre 2.500 e 2.800, eu vou cobrar esse valor. Se ela for uma assinatura toda estilizada, que vai me dar muito trabalho, R$ 3.000. Vocês vão pegando o jeito depois de avaliar na batida do olho se você vai ter muito trabalho para cobrar ou não, tá? Uma outra coisa é o documento que você vai ter em mãos, né? Que te dá complexidade ou não. Ah, você tem, por exemplo, documentos para eu fazer confronto? Não, cara, eu não tenho nada, você vai ter que puxar tudo do processo aí. Aí você vai lá no processo, são tudo cópias que estão ruins, difícil. Ou seja, você não vai negar o trabalho, você vai ver que dá para fazer. Ok, vou pegar o trabalho, mas eu tenho complexidade, R$ 3.000. E como que você cobra isso? Como que você recebe isso? Olha, eu fecho com você, fecho. Tá bom, vamos fazer um contratinho, né, de prestação de serviços periciais, 1.500. No fechamento do contrato, você faz um Pix para minha conta, eu vou pegar todas as informações suas, pego todas as informações. Quando eu for entregar o laudo, eu te aviso que está pronto o laudo, você faz um Pix para mim e eu te envio o laudo. Eu nunca vou enviar o laudo para depois receber o Pix. Entendeu? Da segunda parcela. Não, eu vou primeiro ter o valor quitado na minha mão para depois entregar o laudo. Tá bom? Parecer técnico, melhor falando, tá ok? Bom, aqui nós falamos, então, da atribuição do assistente técnico. Então, essas são as duas formas de nós trabalharmos. A gente trabalha como perito do juízo e trabalhamos como assistente técnico, tá?